Olha, a Itália se tornou o terceiro país com mais infectados pelo coronavírus, o Covid-19 em todo o mundo, mas o governo local afirma que não há motivo para pânico. E para sabermos como é que está a situação das pessoas no país europeu, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, a jornalista brasileira Adriele Saccheri, que mora em Milão há 5 anos. Adriele, muito obrigado por nos atender. Aí são o quê? Mais 4 ou mais 5 horas? Mais 4 horas, são 12:10 agora. 4 horas. Adriele, como é que está a situação por aí? Eu vi que alguns brasileiros que estão passando férias ou estão a turismo nesse carnaval anteciparam a volta, mas é possível andar pelas ruas? Existem barreiras? Como é que está a situação exatamente? Olha, o que está acontecendo agora, na verdade, a cidade está um pouco mais parada, está um pouco mais vazia, porque a recomendação do governo é evitar aglomerações por aqui. Então, as empresas pediram para todos os funcionários trabalharem de casa, inclusive eu estou aqui no meu quarto respondendo vocês, hoje eu trabalho daqui, então todas as pessoas estão trabalhando de casa, estão evitando usar transporte público, os eventos da Fashion Week dessa semana e algumas feiras foram canceladas, porque a recomendação é justamente não ter aglomeração pública para evitar contato entre as pessoas e um possível contágio. Mas, por enquanto, todas as medidas são para evitar uma situação de emergência. Então, é uma coisa que eles estão repetindo toda hora, as autoridades repetem. Não tem ainda uma situação de emergência, o que nós estamos fazendo é justamente medidas para evitar que isso aconteça. Adriele, as informações que chegam ao Brasil dão conta de que o número de infectados já chega a 200, não é, Tiago? A gente até comentou agora há pouco aqui no Jornal da Manhã, e o número de mortes já a 7. Também chega até nós a informação de que pelo menos 11 cidades na Itália estão em quarentena, isoladas. As pessoas que estão nessas cidades, como elas estão vivendo esses dias? Como funciona esse toque de recolher, essa quarentena? E é verdade, você confirma a informação de que pessoas que furarem esse toque de recolher, essa ordem de quarentena, podem chegar a ser presas por pelo menos 3 meses? Essa informação não me chegou até agora, não escutei de nenhum lugar, então não te confirmo. Okay. O que está acontecendo sim, tem situações, algumas cidades têm algumas regiões de quarentena. O que está acontecendo aqui, no final de semana, na sexta-feira passada, foi confirmado o primeiro caso de coronavírus e também as primeiras mortes. Então, a partir dali foram feitas algumas medidas, como, por exemplo, pedir para justamente evitar as aglomerações, pedir para as pessoas irem trabalhar de casa, e isso instaurou um pânico geral, um grande medo, tanto que no final de semana muitas pessoas foram fazer compra no supermercado, faltou comida porque compraram a mais do que os supermercados estavam esperando, então isso ainda agravou a situação de medo dentro das cidades, mas o que as autoridades continuam a dizer está tudo sob controle, o perigo existe porque é um vírus novo e as pessoas não têm ainda anticorpos para se defender. Aconteceram mortes até agora, sim, então por isso a ideia é evitar viagens, evitar o contato com outras pessoas, mas os casos que aconteceram até agora foram casos de pessoas que já tinham algum tipo de agravante de saúde, o coronavírus aconteceu para elas como poderia ter sido talvez um outro vírus. Então, o que tem sido dito ultimamente é justamente que talvez não seja tão mortal quanto as pessoas estão esperando, mas é um vírus muito contagioso. Esse é o grande problema agora, essa é a grande coisa que eles estão tentando evitar, o contágio. Mas eles também estão tentando dizer às pessoas para ficarem tranquilas, porque o sistema de saúde da Itália está dando conta de identificar, e eles dizem inclusive que um dos medos maiores é que talvez os números da China, por serem tão grandes, causam um medo maior nas pessoas que estão aqui na Itália, por escutarem que o vírus se alastrou da maneira que se alastrou. Então, por enquanto, o que eles estão fazendo é um controle maior, tentando dar informações para as pessoas o máximo possível, e pedindo justamente para que todo mundo mantenha a calma e tente estar o máximo possível também em casa, sozinhos. Quanto às situações de quarentena, como eu dizia antes, algumas cidades têm estruturas para receber as pessoas em quarentena nessas estruturas, mas o que está sendo pedido é para as pessoas estarem em casa. Mais do que tudo, possivelmente fazendo quarentena dentro de casa. É isso. Adriele, quem te faz a pergunta agora é o Josias de Souza, que está em Brasília. Josias. Adriele, a gente não tem muita noção de como é o cotidiano
numa sociedade que está lidando com o problema diretamente, porque a gente não tem nenhum caso aqui no Brasil ainda. Mas o que eu queria lhe perguntar, por curiosidade, é como as pessoas estão se comportando. As autoridades sempre vão pedir tranquilidade e tal. Agora, esse pedido está sendo atendido ou há um ambiente de pré-pânico? Partindo do seu próprio exemplo, do seu comportamento, o que é que mudou? E você diria que há hoje um ambiente de pânico na cidade ou não? Sim, quanto a isso eu posso te confirmar. Tem muita gente muito assustada. E justamente por isso, como eu dizia, faltou comida no final de semana, a gente estocando inclusive água. Se você leva em consideração que na Itália você pode tomar água diretamente da sua pia de casa, a água é potável na casa e as pessoas estavam estocando água, você entende que tem um clima de falta de informação e de muito medo. Vamos dizer assim, que desde sexta-feira para cá, inclusive em grupos de WhatsApp entre as pessoas, se conversa praticamente só sobre o coronavírus. Uma das coisas que eu achei interessante, no entanto, é que estão circulando também algumas notícias dentro de WhatsApp de pessoas que são tipo, médicos ou especialistas de saúde, que gravam algum tipo de vídeo para os amigos e esses amigos depois mandam para outros grupos, dizendo justamente o que as autoridades dizem. Então, vão ver quais são as informações oficiais. Calma, todos tranquilos, está tudo sob controle, porque tem essa sensação de que é o fim do mundo, é o apocalipse, mas na verdade o pânico está acima do que realmente é a emergência no momento. Pelo menos é isso que a gente escuta, seja das pessoas, seja dos canais oficiais. Agora a pergunta de Rodrigo Constantino, Drielli, que está nos Estados Unidos. Constantino. Drielli, Itália tem, obviamente, inúmeros pontos turísticos e muita gente que vai do mundo inteiro visitar. E entre eles os chineses, né, que realmente se espalharam para o mundo todo. Você tem percebido ou está sabendo de casos de aumento de preconceito, de gente realmente tratando mal esses turistas porque acham que eles estão trazendo o vírus letal? Sim, infelizmente isso também. A gente já sabe que na Europa existe um grande problema, que é o problema da xenofobia. E agora, com esse caso do corona, o principal público, vamos dizer assim, acabou sendo os asiáticos. Então, tem notícias, sim, especialmente em cidades pequenas, de gente que de repente está no bar e vê uma pessoa asiática que entra para tomar um café e começa a brigar com essa pessoa, como se ela fosse a responsável por ter trazido o vírus, ou como se, só porque ela está ali, ela tem o vírus e está passando para as outras pessoas. Então, sim, tem situações de novo, é sempre a falta de informação, é sempre esse medo que acaba causando mais problema do que resolver a situação do jeito que ela realmente é. E Drielli, como estão as notícias na televisão, jornalismo? Imagino que muita gente aí esteja acompanhando o noticiário com frequência, né? O que eles vêm dizendo, e os brasileiros que você conhece, que você convive, ou que você ficou sabendo, eles têm recebido algum tipo de orientação, têm demonstrado vontade de voltar ao Brasil? Eu vou ser sincera com você que eu tenho pouco contato com brasileiros morando aqui na Itália, então eu não sei dizer. O que tem acontecido muito comigo é a preocupação do pessoal, né, da família em casa, que escreve querendo saber como é que você está, o que você está fazendo, será que é seguro continuar, você está se cuidando, comprou a máscara, não comprou máscara, comprou álcool gel, não comprou álcool gel. Então tem a preocupação. Sobre brasileiros aqui em Milão pensando de voltar, eu infelizmente não tenho como te dar essa informação. E sobre as notícias na televisão, é mais ou menos isso que eu já tinha comentado com vocês antes. É um constante, porque realmente é um constante, o dia inteiro, a televisão, qualquer programa de TV, seja de entretenimento, seja noticiário informativo, só fala de coronavírus, e justamente o que eles falam é: evitem aglomerações públicas. Tanto que tem alguns rumores, inclusive, que até abril, que é quando acontece o Salão do Móvel de Milão, que é uma outra manifestação importantíssima para a cidade, para a economia, talvez ele venha cancelado, por conta do corona. Mesmo que esteja só daqui a 2 meses, já tem algumas possibilidades de que esses grandes eventos não venham a acontecer esse ano. Até um impacto na economia local e tudo mais, provavelmente vai ter,
Mas a gente ainda está, muito aquela fase de acabou de acontecer, os primeiros casos graves acabaram de acontecer, então todos estão tentando entender como lidar com o que está acontecendo, o que é verdade, o que não é verdade, o que se deve fazer e o que talvez possa ser feito num segundo momento. É aquele momento de primeiro impacto, por enquanto. Odrelli, só para a gente fechar, e você me corrige se eu estiver errado, a área turística de Milão não é uma área tão grande, é muito restrita a Duomo, é restrita também a Galeria Vitor Emanuele, mas tem uma área aí que é Chinatown, que está praticamente toda fechada por causa dessa possibilidade do coronavírus aí. E a grande questão é, você como brasileira, você cogita sair daí ou não? Não, eu estou seguindo o que foi pedido pelas autoridades, não tenho intenção de sair. Eu tenho a intenção, obviamente, de me precaver. Então, justamente, não estou usando o sistema público de transportes essa semana, estou evitando contato com outras pessoas que talvez você não sabe por onde passaram, o que está acontecendo. Mas vou ser sincera que eu estou bastante tranquila por enquanto, e as pessoas que eu conheço, assim, outros trabalhadores, mais ou menos do meu convívio social, também estão fazendo a mesma coisa. Não tem motivo para todo o medo que está sendo alastrado. Obviamente tem motivo para estar atento e evitar que aconteça alguma coisa, como o contágio, mas não cogito de sair daqui não, por enquanto não. Adriele Sá Thierry, que é brasileira, jornalista, trabalha em Milão há exatamente 5 anos, está lá há 5 anos. Muito obrigado pelo seu depoimento aqui e voltaremos a nos falar. Espero que tudo dê certo por aí para você. Obrigado. Sim, obrigada. Bom dia para vocês.